Olá, amigos do Estratégia, tudo bem? Meu nome é Bruno Klippel. Vamos iniciar agora a parte de Direito Processual do Trabalho para o 11º Exame de Ordem. Gostaria, no primeiro momento, de explicar para vocês como vai ser a nossa forma de trabalho. Eu separei alguns pontos de Direito Processual do Trabalho para essas nossas 6 horas, para os nossos 12 blocos de matéria, e também separei exercícios que foram cobrados pela FGV anteriormente, 2013, 2012, 2011. Então nós vamos tratar das matérias, depois vamos fazer os exercícios, assim vamos sedimentar o que vocês têm que saber sobre processo do trabalho para a OAB. Nós estamos aqui num curso espécie reta final, bem rápido, claro, objetivo, para ajudá-los a relembrar, porque eu não tenho dúvida que vocês já conhecem a matéria, vocês sabem o processo do trabalho. A minha função aqui é relembrar conceitos, alguns pontos que mais caem nas provas da FGV e auxiliá-los ali na aprovação desse exame. Gostaria também de apresentar 2 livros meus que entendo que podem ser úteis na preparação tanto para a primeira fase quanto para a segunda. O primeiro deles é esse daqui, Direito Sumular TST Esquematizado, da editora Saraiva, já a edição 2013, terceira edição, atualizada com as súmulas de setembro de 2012. Então, Direito Sumular TST Esquematizado, Bruno Klippel, editora Saraiva. Esse daqui eu recomendo tanto para a primeira quanto para a segunda fase do exame. Também tenho o livro Passe na OAB, esse daqui, Passe na OAB, segunda fase, Teoria e Modelos, Direito do Trabalho. Nesse livro aqui eu trago 17 modelos de peças, todas as peças que podem vir a ser cobradas pela FGV na segunda fase. Recurso ordinário, recurso de revista, todos os recursos, mandados de segurança, ação rescisória, petição inicial, defesa, são 17 peças com teoria e modelos. Então, primeiro eu explico, por exemplo, o cabimento do recurso ordinário, para que é utilizado, depois tenho ali o modelo do RO, para que você possa acertar na sua segunda fase e conquistar a tão querida, almejada carteira da OAB. E aí, dando sequência ao nosso estudo, nós começamos a falar dos princípios do processo do trabalho. Por quê? Com os princípios do processo do trabalho, nós alcançamos aqui grande parte da estrutura processual. Então, dentro dos princípios, nós falamos de diversos pontos que são importantes, que são cobrados pela FGV. Então, vamos aqui, ó, o primeiro princípio nós vamos colocar como o princípio da proteção. Vamos colocar aqui como o princípio da proteção. Temos importantes pontos aqui. Você que já estudou Direito do Trabalho sabe que lá um dos princípios mais importantes é exatamente o princípio da proteção. Mas de nada adiantaria proteger o empregado sem uma proteção efetiva também no processo do trabalho. Protejo o empregado, mas mesmo assim as verbas devidas não são pagas, ele vem para a Justiça do Trabalho. Vindo para a Justiça do Trabalho, o processo do trabalho também tem que protegê-lo. E o primeiro ponto aqui sobre princípio da proteção é o pagamento das custas processuais. Nós partimos do pressuposto que as verbas trabalhistas não foram pagas, que esse empregado ele está em situação econômica difícil, frágil, então por isso ele não pode gastar nenhum valor, não poderia arcar com nenhum pagamento para ajuizar a reclamação trabalhista. Por isso que, à luz do princípio da proteção, o acesso ao Poder Judiciário ele é gratuito, já que o pagamento das custas processuais é feito ao final pelo vencido. Então, ao final, pelo vencido. Essa regra, essa importante regra, está no artigo 789,
parágrafo 1º da CLT. Então você vai sempre lembrar que o pagamento das custas processuais é feito ao final e pelo vencido. Ao final significa trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado haverá o pagamento dessas custas processuais. Então, com o trânsito, tem o pagamento dessas custas processuais. Claro que, se houver interposição de recurso, as custas serão pagas no prazo do recurso. Então, se eu tenho ali um julgamento de improcedência das minhas pretensões, os meus pedidos e quero recorrer, eu tenho o pagamento das custas no prazo do recurso. Mas se não houver, eu tenho o pagamento das custas apenas com o trânsito em julgado, ao final, e pelo vencido. Aqui o empregado, o reclamante, ele só vai ser considerado vencido se todos os seus pedidos forem julgados improcedentes. Por quê? Se eu formulo os pedidos A, B, C e D e venço o D, apenas o D, eu não serei considerado vencido. Considerado vencido será o empregador, o reclamado. Então eu, reclamante, eu, empregado, só serei considerado vencido se todas as minhas pretensões forem negadas. Então, sob custas processuais, primeiro ponto importante, pagamento ao final pelo vencido. E com base nessa ideia, surge aqui a dúvida acerca do pagamento de honorários periciais prévios. Pagamento de honorários periciais prévios. É muito comum na Justiça do Trabalho, no dia a dia, nós termos a fixação de honorários periciais prévios pelo juiz do trabalho. O juiz do trabalho, para que se dê início à perícia, geralmente determina o pagamento de uma quantia módica, 300, 400, 500 reais. Esse valor que os juízes determinam o pagamento para início da perícia é chamado de honorários periciais prévios. Só que para as provas da OAB e para qualquer outra prova de processo do trabalho, o entendimento é que esses honorários periciais prévios, eles não podem ser cobrados, não podem ser exigidos. Nós temos uma importante OJ, que eu gostaria que vocês anotassem, OJ 98 da SDI 2 do TST. Essa OJ 98 da SDI 2 do TST diz que o pagamento de honorários periciais prévios é totalmente ilegal. O juiz não pode determinar esse pagamento. Eu tenho aqui ilegalidade. Esse ato é ilegal. É ilegal exatamente porque fere o que acabamos de dizer. Se as custas processuais são pagas ao final pelo vencido, o juiz não pode, antes do trânsito em julgado, impor o pagamento de custas. E os honorários periciais prévios seriam exatamente espécie de custas processuais. Então, OJ 98 da SDI 2. E mais, com base nessa própria OJ, o que nós podemos dizer? Se o juiz do trabalho determina o pagamento dos honorários periciais prévios e eu, reclamante, que não tem essa quantia, sabendo da ilegalidade, o que posso fazer? Eu posso impetrar mandado de segurança. Então, destaque para o mandado de segurança como a ação adequada para corrigir essa ilegalidade. Por que mandado de segurança? Porque a própria OJ 98 diz que essa cobrança dos honorários periciais prévios ofende direito líquido e certo. Se ofende direito líquido e certo, ela está nos dizendo da possibilidade de impetração do mandado de segurança do MS. Então, cuidado com esse ponto sobre honorários periciais prévios
essa OJ 98, vou pedir para vocês lerem e relerem antes da prova. Seguindo ainda no princípio da proteção, nós temos o ponto aqui sobre a ausência das partes à audiência. Ausência das partes à audiência. O que pode ocorrer? Pode ser que no dia tal, estamos hoje aqui, dia 9/7/2013, gravando essas aulas para vocês. Pode ser que hoje, 9/7/2013, eu tenha audiência. Então, eu tenho aqui Bruno como reclamante e a empresa X como reclamada. Pode ser que nesse dia, 9/7, seja feito o pregão e Bruno não esteja. Fizeram um pregão de Bruno, Bruno não compareceu, não trouxe qualquer justificativa. Bruno está ausente àquele ato. Eu tenho uma consequência. Qual é a consequência da ausência do reclamante Bruno? Eu tenho o arquivamento do processo. Arquivamento do processo significa o quê? Extinção sem resolução do mérito, extinção sem julgamento do mérito. Então, aquela ação ajuizada por Bruno será arquivada diante da sua ausência injustificada à audiência. Só que, por outro lado, pode ser que o juiz tenha feito o pregão e a empresa X não esteja presente, nem justifique o motivo da ausência do seu preposto, não haja qualquer justificativa. Qual é a consequência da ausência do reclamado? Revelia. Então veja que o tratamento é totalmente diferenciado. E o tratamento diferenciado aqui, ele está de acordo com o princípio da proteção. Então eu arquivo o processo de Bruno e eu decreto a revelia da empresa X. Se eu arquivo o processo do Bruno, se eu extingo o processo do Bruno, eu estou protegendo o reclamante, por quê? Diante do arquivamento, há a possibilidade de ajuizamento da ação. Eu posso ajuizar novamente aquela ação. Com a revelia, todos vocês sabem que eu tenho a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Então eu tenho tratamentos totalmente diversos aqui. Essas informações constam no artigo 844 da CLT. Então vocês não vão deixar de ler esse artigo 844 da CLT, ele que trata dessas diferenças, ele que fala do arquivamento no caso de ausência do reclamante e revelia no caso da ausência do reclamado. Tomem cuidado, as ausências elas são injustificadas, como eu falei para vocês. E aí, com base nisso, nós falamos aqui sobre o princípio da proteção. Nós vamos agora para o segundo princípio, que será o princípio inquisitivo. Nós vamos falar aqui do princípio inquisitivo, que é o contrário do princípio dispositivo. Quando eu falo em princípio inquisitivo, eu lembro de atuação de ofício do magistrado, ou seja, que independe de provocação da parte. Quando eu falo de princípio dispositivo, eu lembro de provocação necessária da parte. Tanto que o princípio dispositivo, ele também é chamado de princípio da inércia. Então, princípio dispositivo, inércia, princípio inquisitivo, atuação de ofício. O que nós temos aqui de importante para destacar para vocês é em relação ao princípio inquisitivo, a atuação ex officio do magistrado. Nós temos um ponto importantíssimo aqui sobre o princípio inquisitivo. Uma norma constante lá do artigo 878 da CLT. Então, artigo 878 da CLT vai fazer menção ao princípio inquisitivo de que forma?
Ele afirma que a execução trabalhista pode ser iniciada, inclusive, de ofício pelo magistrado. Ou seja, para início da execução trabalhista, eu não preciso de requerimento da parte. O juiz do trabalho, percebendo que já houve o trânsito em julgado daquela decisão, ele mesmo sem requerimento, vai iniciar a execução trabalhista. Então, cuidado com esse ponto, a execução trabalhista pode ser iniciada de ofício. Só que vale a pena colocar mais uma informação aqui. Mais uma informação. A execução que pode ser iniciada de ofício é a execução definitiva. Tanto que vocês perceberam que no exemplo eu disse que o juiz, percebendo que já houve o trânsito em julgado, ou seja, é só na definitiva. Nós não vamos falar em atuação de ofício na execução provisória. Por quê? Na execução provisória eu dependo de requerimento da parte. A execução provisória, ela vai partir do artigo, vou até colocar aqui em cima, a execução provisória, ela parte da aplicação das normas constantes do artigo 475-O do CPC. Então, a execução provisória, ela ocorre nos termos do artigo 475-O do CPC, que vocês lerão também para a prova de direito processual civil. E lendo lá para a prova de direito processual civil, vocês vão ver que dentre as normas lá constantes no 475-O, eu tenho o requerimento, muitas vezes até a possibilidade de ser imposta o pagamento, o depósito, a realização de uma caução. Então, sob o princípio inquisitivo, essas são as nossas informações relevantes. Agora, o próximo ponto é o princípio da identidade física do juiz. Identidade física do juiz, artigo 132 do CPC. Se eu pudesse afirmar que a prova cobraria um princípio, que ela cobrará um princípio, eu arriscaria dizer que seria o princípio da identidade física do juiz. Por quê? Porque até setembro de 2012, nós tínhamos uma súmula 136 do TST. Tínhamos porque essa súmula foi cancelada em setembro de 2012. E o entendimento que sempre vigorou no processo do trabalho em decorrência dessa súmula é que não se aplicava o princípio da identidade física do juiz no processo do trabalho. Nós sempre tivemos a ideia de não se aplicar o princípio da identidade física do juiz no processo do trabalho. O que permitia que, por exemplo, a audiência de instrução e julgamento fosse conduzida pelo doutor João e a sentença fosse proferida pelo doutor José. Que eu tivesse doutor João produzindo provas, doutor José sentenciando. Não havia problema algum até setembro de 2012. Só que com o cancelamento dessa súmula, a ideia passou a ser a mesma do processo civil. Eu aplico, sim, o artigo 132 do CPC, que diz, o juiz que concluir a audiência de instrução julgará a lide, pois ele tem melhores condições de julgar, já que manteve contato com as partes, com as testemunhas, eventualmente com o perito que tenha prestado os seus esclarecimentos. Inclusive, alguns anos atrás, até na época que o CESP realizava o exame de ordem, foi questão de segunda fase. Comente disserte acerca da aplicação do princípio da identidade física do juiz. Como houve a alteração aqui da água para o vinho, como hoje eu aplico sim a identidade física do juiz, como esse princípio ele é aplicável
há grande possibilidade de ser cobrado na sua prova. Então, tomem cuidado com esse ponto aqui. Seguindo nos nossos princípios, nós vamos tratar agora do chamado jus postulandi. Chamado jus postulandi. A nossa base aqui é o artigo 791 da CLT e a súmula 425 do TST. Então, primeira informação aqui, o que seria esse jus postulandi? É o direito das partes ajuizarem e acompanharem as reclamações até o final sem advogado, sem a necessidade do advogado. Então, o direito das partes postularem em juízo sem o acompanhamento de um advogado. Isso daqui está previsto no artigo 791 da CLT. Está previsto no 791 da CLT e vejam, não há aqui, pelo entendimento claro do TST, nenhuma incompatibilidade com o artigo 133 da Constituição Federal, que é aquele dispositivo que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Não existe confronto, não existe conflito. Se a FGV afirmar que o jus postulandi não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, isso está totalmente errado. Esse artigo 791 é válido, foi recepcionado, mas sofreu uma certa alteração, uma certa restrição, melhor dizendo, pela súmula 425 do TST. O TST continua afirmando o cabimento do jus postulandi, mas em algumas situações passou a exigir a presença do advogado. Essas situações estão na súmula 425 do TST e têm que ser conhecidas. Vocês têm que saber de cor essas situações, porque muitas vezes elas são cobradas nas provas. Então nós vamos colocar aqui as 4 situações previstas na súmula 425 do TST. Então hoje, preciso de advogado na Justiça do Trabalho, primeiro, para mandado de segurança. Então, se eu quero impetrar mandado de segurança, eu tenho ali a necessidade de advogado. Depois, se eu quero ajuizar uma ação rescisória, também preciso de advogado. Terceiro, se eu quero ajuizar uma ação cautelar, necessidade de advogado. E, por fim, se eu quero interpor um recurso para o TST, também preciso de advogado. Cuidado para aqui eles não colocarem TRT. Recursos para o TRT, eles não precisam de advogado. Eu posso, diante de uma sentença que me foi desfavorável, interpor um recurso ordinário sem advogado. Agora, se da decisão, se do acórdão do TRT eu quiser interpor um recurso de revista, como o recurso de revista é julgado pelo TST, aí sim haveria necessidade de advogado. Então vocês vão gravar aqui, vocês vão gravar mandado de segurança, vamos até destacar aqui para quem tem memória visual, vamos destacar o mandado de segurança, a ação rescisória, a ação cautelar e recursos para o TST. Em todas essas situações, o advogado, ele é indispensável. A petição do MS, da rescisória, da cautelar e do recurso devem ser assinados por advogado obrigatoriamente. E prosseguindo aqui na análise dos nossos princípios, o que nós vamos ver? Qual é o próximo princípio objeto da nossa análise? Nós vamos falar do princípio da oralidade. O que acontece com o processo do trabalho? Eu sempre gosto de dizer, isso é uma verdade, que o processo do trabalho foi pensado para aquele que não sabe ler, não sabe escrever e não tem advogado. Tanto que nós acabamos de ver que não há necessidade de advogado. Mas
o empregado, o reclamante não tem advogado, não precisa, não sabe ler, não sabe escrever. Como é que ele vai ajuizar uma reclamação trabalhista? Fácil. Nós temos aqui o princípio da oralidade. Processo do trabalho, todo mundo sabe disso, todo mundo já percebeu que ele é bem mais informal se comparado com o processo civil. Então essa informalidade acaba refletindo aqui no princípio da oralidade. Os atos processuais, muitos deles são orais. E aí eu tenho a possibilidade do ajuizamento da reclamação trabalhista verbal. A reclamação trabalhista, ela pode ser verbal, ou seja, a petição inicial pode ser verbal, pode ser oral. Isso daqui está no artigo 840 da CLT. Você não sabe ler, você não sabe escrever, não tem advogado, vá assim mesmo à Justiça do Trabalho, pois a petição inicial pode ser verbal. Se você sabe falar, você vai lá e busca os seus direitos. Artigo 840 da CLT. E qual seria o procedimento aqui? É sempre bom destacar, eu sempre gosto de destacar, o artigo 786 da CLT. É ele que fala do procedimento a ser adotado quando a petição inicial ela é verbal. Então, sendo verbal, o que esse artigo 786 diz? Primeiro, a reclamação trabalhista verbal ela vai ser distribuída a uma das varas competentes. Então, primeiro, nós não temos a redução a termo, não vou contar a minha história para o servidor reduzir a termo para colocar no papel. Não. No primeiro momento, eu terei a distribuição. Então, a petição inicial será distribuída a uma das varas trabalhistas competentes. Depois, sendo distribuída, eu vou comparecer a essa vara do trabalho para a redução a termo. Então, distribuiu para determinada vara do trabalho. Vou colocar em homenagem à minha cidade aqui, foi distribuída para a terceira vara do trabalho de Vitória, Espírito Santo. Vou comparecer àquela terceira vara do trabalho de Vitória para redução a termo. Tenho aqui, nos termos do artigo 786 da CLT, o prazo de 5 dias para comparecer a essa terceira vara do trabalho. Comparecendo, conto a minha história, narro o que aconteceu no dia a dia, reduzimos a termo, juntamos os documentos eventualmente existentes e teremos o início do procedimento. O que acontece se eu não comparecer? Em 5 dias, passaram-se 5 dias, sem qualquer justificativa, simplesmente esqueci de comparecer. O que eu tenho? Surge aqui, pelo não comparecimento nesses 5 dias, uma pena. Será aplicada a Bruno uma penalidade. A penalidade recebe o nome de perempção. Perempção descrita nos artigos 731 e 732 da CLT. O que essa perempção traz? Qual é a penalidade? A perempção no processo do trabalho, ela faz com que eu fique 6 meses sem poder ajuizar novamente aquela ação. Então, fico 6 meses sem poder ajuizar aquela ação. A perempção, portanto, aqui, ela é provisória. E percebam que, quando eu falto a redução a termo da reclamação inicial verbal, eu tenho uma falta só. Essa única falta gera ali a perempção. Por quê? É a falta específica a um determinado ato, ao ato de redução a termo da petição inicial verbal. Então, no próximo bloco, nós continuamos aqui os nossos princípios.